Primeiro, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade e também entregando ao nosso Pai mais esse momento de estudo da palavra, né? Então, vamos orar, amém? Vamos começar a nossa escola bíblica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe à sua casa nessa manhã. E nós te agradecemos, ó Deus, imensamente, porque isso é graça do Senhor derramada sobre nós, é oportunidade. E nós pedimos a Ti que pela Tua misericórdia e Tua graça seja o Senhor, mais uma vez, a falar o nosso coração nessa manhã. Abençoa, Deus, todos os professores que estão lecionando nessa igreja, também todas as igrejas que professam o Seu nome, Pai, nesse dia, que todos os irmãos, ó Deus, todos os Seus filhos espalhados pela face da terra, possam, em nome de Jesus, ouvir a Sua voz, ó Deus, e não somente ser ouvintes, mas praticantes, para que, ó Deus, a Sua palavra, ó Deus, transforme a vida de muitos, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Irmãos, hoje nós vamos continuar estudando na carta de 2 Pedro. E na próxima semana é a nossa última lição. Passou rápido, né? Passou rápido. Na próxima semana nós vamos estudar Judas, ok? Então, já no início da aula, vou passar o dever de casa dos irmãos, tá? O dever de casa nessa semana é ler a carta de Judas, tá bom? Ela é uma cartinha pequenininha, vai dar para os irmãos lerem durante a semana, né? Orando antes, pedindo ao Senhor discernimento, sabedoria, né? Para que Ele fale o coração, para a semana que vem a gente conversar aqui sobre tudo que nós aprendemos, né? E o tema de hoje é a vitória da verdade. Por que a vitória da verdade, né? Porque essa lição vai falar de algo que nós esperamos e muito. Algo que é o auge, a consumação da nossa fé. Que o que é? O que o crente espera? O que vai acontecer? O que Jesus prometeu pra gente? Vida eterna. A vida eterna, né? Porém, há a promessa de que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Então, a lição de hoje vai falar justamente sobre isso. E antes de entrar no texto de hoje, eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Antes da gente entrar no texto de hoje, né? Que é lá em 2 Pedro, nós vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Esse texto de Hebreus, irmãos, está dizendo que para cada um de nós foi dada uma oportunidade. Uma única oportunidade de viver. E quem deu essa oportunidade, quem deu essa graça a nós, o fôlego da vida, foi o Senhor, foi Deus. E se nós estamos aqui nessa manhã, é porque Ele permitiu. Se nós temos vida, é porque Ele nos deu. E o texto está dizendo que cada um de nós vai morrer quantas vezes? Ao homem está ordenado morrerem uma só vez. Ou seja, cada um de nós tem só uma oportunidade para conhecer, para professar o nome de Jesus. Porque existem doutrinas, existem ensinamentos de que o homem morre e volta, não é isso? Reencarna. Ele morre e volta, ele morre e volta, ele morre e volta, reencarnando, reencarnando, reencarnando.
e assim seria a eternidade, não é isso? Existem diversas heresias para explicar essa questão da nossa vida eterna. Porém, a palavra de Deus diz que a nós está ordenado morrer uma só vez. Ou seja, se a gente morre uma só vez, a gente vive uma só vez. E nessa oportunidade, nessa oportunidade que a gente tem de viver uma só vez, o Senhor quer reinar em nossa vida. E depois da morte, o texto continua dizendo que aí vem o juízo, onde cada um irá se apresentar diante de Deus. Após a morte, no 27 aí, estava ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, cada um de nós, depois da nossa morte, cada um terá que se apresentar diante de Deus. E vamos ao tribunal do Senhor, onde o Senhor irá julgar as nossas ações, os nossos pensamentos, onde o Senhor irá julgar a nossa vida. E quem de nós será que estaria apto a ser aprovado nesse tribunal? Quem de nós estaria aprovado em seus pensamentos, em suas atitudes? Quem de nós seria o bom, o suficiente para ser absolvido pelo Senhor nesse tribunal? Ninguém, né, irmãos? A palavra diz que todos pecaram. Não tem um justo, não tem um sequer. Então todos nós estaríamos condenados nesse tribunal do Senhor. Mas aí o 28 ele continua dizendo: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Aqui o versículo está dizendo que o sacrifício do Senhor Jesus, como a gente estudou na lição passada, é suficiente para a salvação do homem. Quando chegarmos no tribunal do Senhor, sabe o que é que vai nos absolver ou nos condenar? O que é que vai nos absolver ou nos condenar diante do Senhor? Cristo. Cristo. Aquele que creu no Senhor tem os seus pecados apagados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aquele que crê em Jesus jamais verá a morte, mas já passou da morte para a vida. Então, por causa de Jesus, nós podemos ser absolvidos diante do Senhor. E aí o finalzinho está dizendo aí que o Senhor aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Ou seja, quando a gente parte daqui, nós vamos ao tribunal do Senhor, somos julgados. Aqueles que aprovados por Deus por causa do sangue de Cristo estarão no céu com Ele. Já gozam da presença do Senhor, da alegria do Senhor, já estão no céu. Então todos aqueles que já partiram, crendo em Jesus, já estão no céu com o Senhor. Mas haverá, o texto está dizendo que haverá a segunda vinda de Jesus. Ué, você já vai estar no céu com o Senhor? O que é então a volta de Jesus? A volta de Jesus, irmãos, é a conclusão da obra. Já estão no céu com o Senhor, mas quando Ele voltar, o que vai acontecer? Os irmãos irão ressuscitar e receberão um corpo glorificado. Aqueles que já estão com o Senhor ressuscitarão primeiro na volta de Jesus. E os que estiverem aqui, subirão com o Senhor também e receberão o seu corpo glorificado. Então a palavra de Deus está dizendo que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Quando o homem pecou, o Senhor disse que enviaria o Salvador. E Ele enviou. Diz que Jesus ia morrer na cruz. Jesus morreu. Diz que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Ele ressuscitou. E Ele disse que vai voltar. Então Ele vai voltar. E a lição de hoje vai falar justamente sobre isso. Pedro está falando com irmãos crentes daquela época, irmãos que se converteram, eram irmãos forasteiros,
eram irmãos peregrinos, porque estavam fugindo da perseguição, porque se tornaram crentes em Jesus. Na primeira carta de Pedro, ele está dando esperança a esses irmãos para ficarem firmes na promessa, que apesar da perseguição, eles iriam receber essa coroa, esse prêmio que Deus tem preparado a cada um que crê. Crente com Deus não perde, apesar das perseguições, apesar das lutas da vida. Crente nunca vai perder, o crente sempre vai ganhar. Por quê? Existe uma promessa grandiosa, uma promessa preciosa para cada crente que crê em Jesus. Nós estaremos com Ele face a face naquele lugar onde não vai haver dor, onde não vai haver choro, onde seremos eternamente alegres, felizes, em paz, desfrutaremos da presença do Senhor para sempre, né? Então Pedro está lembrando isso aos irmãos na primeira carta, dando a eles lições práticas de vida, de como os irmãos devem viver aqui nesse curto tempo, nessa única oportunidade que a gente tem, que é pequena, que é passageira, não é isso? A vida não passa rápido. Minha mãe falou, quando eu fiz 15 anos, ela falou, Nayana, faz 15, faz 30 que nem vê. Eu falei, hoje eu sei, é verdade. Nem vê, passa rápido, parece que a gente pisca, não é isso? O tempo passa rápido. E o Senhor nos deu a oportunidade de viver uma vida só, e nessa vida confessar a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Se nós tivemos essa graça, se nós tivemos essa oportunidade, irmãos, a gente tem que agradecer muito, 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 muito ao Senhor por essa graça, por essa misericórdia derramada na nossa vida. Sabe por quê? Gente, a condenação eterna existe. Assim como o Senhor disse que Jesus vai voltar, Ele disse que existe um lugar preparado para os que creem. E Ele disse também que existe um lugar preparado para os que não creem. E nesse lugar preparado para os que não creem, irmãos, é sofrimento eterno. Se as pessoas tivessem ideia, dimensão do que é viver eternamente sem o Senhor e sofrendo as consequências do pecado eternamente, as pessoas correriam para Jesus. E aí, na segunda carta, Pedro está orientando os irmãos. Na primeira carta, ele está falando dos perigos externos, né, por causa da perseguição. E na segunda carta, ele está orientando aos irmãos quanto aos perigos internos, que é a entrada de heresias dentro da igreja. Falsos ensinamentos dentro da igreja. E o texto de hoje é 2 Pedro, capítulo 3. A revista sugeriu em a partir do 8, mas eu vou pedir aos irmãos para a gente começar do 1, só para a gente entender o contexto, tá bom? 2 Pedro 3, vamos começar lá no versículo 1. Pedro aqui, ele já sabe que a sua partida para o Senhor está próxima. E Pedro, ele quer, mesmo depois que ele parte para o Senhor, ele quer deixar na mente daqueles irmãos os ensinamentos de Cristo. Ele quer relembrar aos irmãos tudo aquilo que era necessário à salvação, né? Pedro queria que essa mensagem ficasse marcada no coração daqueles irmãos, para que as heresias, para que os desvios doutrinários não tirassem aqueles irmãos do caminho, né? E Pedro tanto conseguiu isso para aqueles irmãos daquela época, quanto para nós, né? Porque ele deixou registrado esse mesmo ensinamento para a gente também aprender e aplicar em nossa vida. Então vamos ler lá do 1 ao 18, diz assim: Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar lembranças à vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através
da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, para que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com esplitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vida do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Então, o que o Pedro está dizendo aqui para os irmãos? Irmãos, tem gente dizendo que Jesus não vai voltar. Tem escarnecedores, tem pessoas insubordinadas, tem pessoas pregando um falso evangelho para colocar nos irmãos a caraminhola na cabeça se Jesus vai voltar ou não, duvidando da promessa de Jesus. E lá no 3:1, a gente vai vendo aí os versículos, irmãos. Vamos voltar lá no versículo 1. Amados, essa é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O que Pedro está dizendo àqueles irmãos? Irmãos, quero só trazer à memória de vocês o que vocês já sabem. Vocês já receberam a palavra da salvação. Vocês já ouviram o evangelho. Vocês já sabem como que faz para ser salvo, né? Então, eu quero lembrar a vossa mente esclarecida. Ou seja, pessoas que já sabem quem é Jesus, que já receberam o Senhor. Então, irmãos, quando a gente vem na igreja trazendo para os nossos dias, né? Às vezes a gente espera que todo domingo o pastor pregue uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova, né? Sendo que a palavra é uma só. É claro que ele é fonte inesgotável de aprendizagem, né? Mas as verdades, irmãos, as verdades verdadeiras mesmo, as verdades negociáveis, tem que ser o quê? Repetidas, 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 repetidas. Por quê? Para a gente não se esquecer. Porque facilmente a gente se esquece. A gente vive num mundo de muita distração. No nosso tempo, então, nem se fala. Onde a gente abre lá o nosso WhatsApp, nosso Instagram, nosso Facebook, tem tanta informação, tanta gente filosofando, tanta gente com frase de verdade, de pensamento, não é verdade? E a gente lê um, lê outro, lê um, lê outro, vê um, vê outro, vê um vídeo, vê outro. E a nossa mente, gente, a gente vai formando as nossas opiniões em cima dessas coisas que a gente vê, que a gente escuta. Aí a gente vem na igreja, a gente vai receber um pouco mais de informação e a gente vai formando o nosso pensamento. Só que a gente precisa tomar cuidado para o nosso pensamento não desviar para nenhum lado
oposto à palavra de Deus, né? Tem muita mensagem hoje disfarçada de boa que, na verdade, a gente sai dos trilhos do que a gente tem que realmente pensar, que é na palavra de Deus. Então, o irmão Pedro está falando àqueles irmãos e está falando a nós que ele está lembrando aquilo que a gente já sabe. Já somos salvos. O sacrifício de Jesus foi e é e sempre será suficiente para a nossa salvação. E ele diz, irmãos, que vai voltar. Então, vocês acreditam nisso. Estou lembrando o que vocês já sabem. Versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, Pedro está dizendo que essa mensagem não é nova. Não é nova. A mensagem da segunda vinda de Cristo já é pregada lá antes da vinda de Cristo, pelos profetas. Para que vos recordeis das palavras ditas pelos santos profetas. Os profetas já falavam do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo e da volta de Cristo, da segunda vinda de Jesus. Aí depois ele fala que o próprio Jesus falou da vinda dele, da segunda vinda dele, e agora os apóstolos estão pregando uma mesma mensagem. Jesus vai voltar. O que Pedro está ensinando para a gente? A mensagem da Bíblia é uma só. O Antigo Testamento aponta para Jesus, para a obra completa de Jesus, morte, ressurreição e volta, como também o Novo Testamento, porque às vezes a gente divide, né? O Antigo Testamento como é que fala? É da lei, né? O Novo Testamento é da graça, como se fossem dois blocos diferentes, mas não são diferentes. Eles são complementares, é uma mensagem só, né? Só que Deus revelou tudo ao longo da história. E no momento certo, Jesus veio. Jesus cumpriu a missão de morrer por nós na cruz. E Jesus certamente voltará. Se a gente crê que essa é a palavra de Deus, então não podemos duvidar disso, né? Então Pedro está lembrando isso, aqueles irmãos, está nos lembrando também. Versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as vossas próprias paixões. Nos últimos dias. Esses últimos dias aqui, irmãos, não é os últimos dias lá quando Jesus vai voltar, não. Os últimos dias é os dias que compreendem a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, já começou a viver os últimos dias, ou seja, aqueles dias que estão antecedendo a volta do Senhor. Então, esses irmãos daquela época que estavam ouvindo essa mensagem de Pedro já estavam vivendo os últimos dias, né? Porque são os dias depois do sacrifício de Jesus e ressurreição de Jesus. Então, nesses dias, o que vai aparecer? Muitos escarnecedores. Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as nossas próprias paixões. Gente que quer viver a vida de qualquer maneira, não quer ser obediente ao Senhor, não quer crer no Senhor, e não só não quer crer, como faz o outro tropeçar também. É isso? Não quer se render ao Senhor. Aí no 4, olha o que essas pessoas vão dizer. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, ainda tem até argumento, né, irmãos? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, vocês estão esperando Jesus voltar e Jesus não volta. Esses irmãos esperavam Jesus para aquele tempo, a volta de Jesus para aquele tempo. E Jesus não volta, e Jesus não volta, e Jesus não volta. Sendo que a palavra diz, o próprio Jesus diz que nem ele mesmo sabe o dia e a hora que ele vai voltar, senão o Pai. Porém, todos nós temos que viver esperando esse dia como se ele fosse acontecer hoje, agora. Esperando, acreditando, crendo que essa promessa é verdadeira. Ele vai voltar. E aí, eles lançam essa pergunta, né? Onde está a promessa da vinda do Senhor? Já passou tanto tempo. Os pais já dormiram e
e as coisas continuam como sempre, né? E aí a gente precisa ter um cuidado, trazendo para o nosso contexto, que os escarnecedores perguntam isso, mas a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer a mesma pergunta. Já estamos em 2022. O Senhor não voltou ainda, né? Será que em algum momento da nossa vida a gente questionou, será que isso é verdade mesmo? Será que eu estou criando uma verdade? Será que a gente nunca questionou? Será que a gente nunca parou para pensar? Porque nós somos racionais, né, gente? Será que essa fé é mesmo verdade, vai acontecer? Ou é mesmo uma ilusão? A gente precisa ter cuidado para a gente não fazer as mesmas perguntas. Porque o mundo, o escarnecedor e o inimigo vai querer fazer a gente tropeçar nisso. Muitas vezes em desacreditar das promessas do Senhor. Né? E mais uma vez a gente vai falar como que a gente fica firme nessa promessa. Primeiro, conhecendo bem o dono da promessa. Né? Semana passada a gente falou que tem um conhecimento intelectual, né? Mas tem um conhecimento que a gente traz para o coração. Não adianta ficar aqui só na nossa mente, a gente saber como que vai ser as coisas. A gente tem que trazer para a nossa vida, crer de verdade. Isso é tão verdade, irmãos, que existem teólogos que são ateus. Né? Tem gente que estuda a Bíblia, mas não é crente em Jesus. Estuda para ver se tem ali alguma contradição, né? Alguma explicação científica para o que a Bíblia está ali narrando, né? Alguns estudando chegam a se converter, né? Outros continuam ateus. Então, é questão do Espírito Santo mesmo trabalhar na vida da pessoa. Só o conhecimento bíblico em si não salva ninguém. Saber, a gente pode saber. O negócio é crer. Crer de verdade naquilo que Jesus fez e que esse sacrifício é suficiente e que Ele voltará para salvar todo aquele que crê. Então, irmãos, se alguém algum dia colocar em dúvida a sua fé, não cai não, né? E se você mesmo um dia se perguntar sobre isso, não cai também não, repreende o seu pensamento e volta para ler a Bíblia e lê de novo, para a gente lembrar aquilo que a gente já sabe, né? Que a gente falou no primeiro versículo, para a gente lembrar aquilo que a gente já sabe. Ele é suficiente. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vai voltar. Né? Versículo 6, versículo 5. Por quê? Por que essas pessoas fazem isso, os escarnecedores? Porque eles deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ou seja, essas pessoas se esquecem deliberadamente. Ou seja, quer dizer que essas pessoas esquecem porque querem esquecer. Ela sabe a verdade, né? Só que ela quer adequar essa verdade ao estilo de vida que ela quer ter. Ela quer viver deliberadamente. Só que essas pessoas se esquecem que tudo foi criado por esse Deus, pelo poder da sua palavra. Com a palavra, Deus criou todas as coisas. Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é Criador. Não é isso? Porque tudo foi criado pela palavra de Deus. Aí no 6 ele fala, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Olha só, ele está falando do dilúvio, né? Está falando do dilúvio. Essas pessoas estão se esquecendo que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra e teve um momento da história em que Deus exerceu juízo sobre toda a criação, né? Com água, através do dilúvio. Então, com água, o Senhor fez perecer o mundo inteiro. Porém, o Senhor achou um justo, né? Achou alguém que tinha um coração ali firmado no Senhor, que foi Noé. E assim como naquele tempo de Noé, né? O Senhor vai procurar justos nesse tempo. E Jesus, irmãos, é a arca. Né? Jesus é a arca. Então, os justos, os que estiverem com Jesus, vão receber todo esse kit, né? Toda a promessa.
Primeiro vai ser lavado pelo sangue de Jesus. Depois vai poder viver essa vida aqui, uma vida segura, uma vida firme, apesar das lutas, né? Uma vida firme em Jesus, sabendo que Ele não nos abandonou, não nos abandona, nem nunca vai abandonar. E também a promessa de que Ele vai voltar, né? Ele vai voltar. Então, essas pessoas, esses escarnecedores, esquecem disso, que já uma vez o Senhor exerceu o juízo sobre a terra através das águas. Aí no 7 ele fala, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, como o Senhor destruiu a terra uma vez com a água, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, pelo mesmo poder, pelo mesmo Deus, será destruída com fogo. Ou seja, o segundo juízo que o Senhor trará sobre a terra vai ser através do fogo. Para destruir quem? Os homens ímpios. Essas pessoas insubordinadas que pregam o contrário, duvidam da palavra de Deus, que faz o outro duvidar da palavra de Deus, se esquece que o Senhor já exerceu juízo uma vez e que Ele vai exercer de novo. E o pior é que sabe disso e não teme. Interessante, só complementando aí nesse versículo anterior, ele está, na verdade, combatendo uma ideia que havia na época de que Deus criou o mundo e que Deus não interferia mais no curso da história. Né? A gente está falando para vocês esqueceram que lá no dilúvio Deus atuou. Então, na verdade, ele está fazendo uma contestação, coisa que, de certa forma, a gente tem perdido, né? A gente tem deixado de contestar muitas ideias que surgem, né? Por exemplo, hoje tem um cuidado excessivo em cuidar da natureza. Tudo que a gente ouve falar, a gente tem que cuidar da natureza. O próximo versículo vem falar o quê? Isso aqui, o fogo vai passar. Então, assim, o que é importante na verdade? É Deus. Tudo que existe na criação tem uma pequena importância, porque o mais importante é quem criou. E hoje tem se invertido essa lógica, né? A ordem tem sido invertida. É verdade, irmãos. Nesse tempo, existia essa ideia de que Deus abandonou a sua criação. Ele criou tudo e deixou, né? E o pior, irmãos, que essas ideias já entram na igreja e as pessoas caem, né? As pessoas, às vezes, por não estarem firmadas como devem estar em Jesus, caem, se desvia, não é isso? E Pedro está lembrando aqueles irmãos isso. Irmãos, não esquecem que vocês já sabem. Porque se lembre, porque a hora que vier uma heresia, a hora que vier uma conversa desviada, você não vai cair, você vai ficar firme, né? Você não vai acreditar. Porque a gente tem que dar ouvidos a quem? A Jesus, ao Senhor. E mais uma vez a gente bate na tecla. No nosso tempo, irmãos, como que a gente não vai se desviar? Buscando essa palavra todos os dias. Se a gente não abrir todos os dias, se a gente não ler, se a gente não buscar, facilmente a gente se esquece das promessas do Senhor. Por isso que a palavra diz, renova sua mente em quem? Nele. A gente precisa renovar a nossa mente no Senhor. Como que a gente faz isso? Buscando na palavra dele. Não tem como a gente estar com a nossa mente firmada no Senhor se a gente não abre, se a gente deixa para o domingo. Não tem como. Os irmãos se preparam para estar aqui, o pastor se prepara para estar aqui, mas o Senhor quer que cada um tenha uma vida particular, pessoal, abençoada com Ele. Porque quando a gente deixa só para aqui, nós estamos vivendo de migalhas, irmãos. Migalhas. Porque Deus quer muito mais para a vida de cada um. Não é isso? Que palavra abençoada que a gente ouve daqui do púlpito, dos professores, do pastor, são abençoados. A gente sai daqui, né? Cheio, feliz, né? Mas chega na segunda-feira, irmãos, tem um dia a dia lá fora. E muitas vezes chega na segunda-feira e já não lembra direito o que a irmã Nayane
na escola bíblica, não lembra o que o pastor pregou à noite, né? Precisa buscar todo dia. Para quê? Para poder viver? Para poder praticar? Então, para praticar, a gente precisa conhecer. E aí vai entrar o texto que a lição sugeriu hoje, né? Já fez essa introdução. O que Pedro está combatendo? O que Pedro está ensinando aqueles irmãos? Que tem gente questionando se Jesus vai voltar ou não. Tá? Entrando com esses ensinamentos aí dentro da igreja do Senhor. Aí, a partir do 8, ele vai falar assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Aí Pedro fala que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que esse versículo está ensinando? Deus não é limitado que nem a gente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A gente precisa do reloginho 24 horas, né? A gente precisa se organizar, para saber a hora de acordar, hora de almoçar, hora de dormir. Nós precisamos, mas Deus, Ele é eterno. Deus não é controlado pelo nosso tempo. Aliás, Ele é dono de tudo, até do tempo. E Ele é eterno. Então, a forma como o tempo é para nós, não é para Deus. O tempo de Deus é diferente, é eterno. 1000 dias, isso quer dizer 1000 dias, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, o tempo está nas mãos do Senhor. Ele não é limitado. Deixa eu cantar também. O tempo está em suas mãos, né? O começo e o fim. O tempo está nas mãos do Senhor. E do começo ao fim Ele tem controle de tudo. Então não se esquece, irmãos, que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Aí no 9 ele fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, gente, Deus não está demorando. Deus está agindo no tempo certo. O curso da história, tudo aconteceu no tempo e do jeito do Senhor, porque os planos do Senhor são mais altos do que o nosso. Ele conhece toda a história, a gente só conhece uma parte, não é isso? Ele sabe de todas as coisas. E por que o Senhor? Por que o Senhor? A gente julga demorado, né? Mas por que o Senhor faz isso? Porque Ele é longânimo. Ele quer que quem se salve? Todos. Ou seja, esse tempo que o Senhor está dando é para que todos tenham a oportunidade de crer e de ser salvo. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém. O Senhor não tem prazer em lançar ninguém no inferno. Mas o Senhor quer que todos recebam a salvação. Embora nem todos irão receber, né, irmãos? Infelizmente. Tem pessoas que vão ouvir essa mensagem. Tem pessoas que vão saber dessa mensagem e vão dizer não. Pedro não está ensinando aqui o universalismo, né? Que algumas pessoas dizem que no final das contas todos vão ser salvos, né? Infelizmente, não. A gente gostaria que todos fossem salvos, assim como Deus quer que todos sejam, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. A palavra diz que o Senhor sabe o destino daquele que não crê. Irmãos, pensa no sofrimento eterno. Acho que a pior coisa que alguém pode passar aqui nessa terra não se compara ao sofrimento do inferno. Ali vai ter choro, ali vai ter ranger de dente, fogo queimando eternamente, e não vai ter como a pessoa escapar nunca. Tem pessoas que vão ouvir a mensagem de salvação e vão dizer não, mas o Senhor retarda o tempo da sua volta para que todos tenham a oportunidade de ouvir e então decidir: eu entrego minha vida ao Senhor ou eu não entrego a minha vida ao Senhor. A gente ficou assustada aí essa semana, assustada entre aspas, né? Com um vídeo que circulou, né? De satanistas, né? Não sei se todos chegaram a ver esse vídeo. Irmãos, a única coisa que eu pensei quando eu vi esse vídeo, não sei se todos tiveram oportunidade, que pena uma pessoa tão jovem entregar assim a vida a Satanás.
porque tem gente que não crê no poder de Deus, mas crê em Satanás e não somente crê, como entrega a vida a ele. Ai, gente, se todos soubessem a salvação que Deus tem, e se todos soubessem a condenação, tivessem noção do que vai ser essa condenação, todos correriam para o Senhor. Irmã Ruth quer falar, né, irmã? Eu só sobre o que a irmã falou sobre o vídeo, pior é que tem cristãos falando tudo aquilo é mentira, que não existe, que ninguém se entrega ao satanismo, que não existe isso. E nós sabemos que é verdadeiramente que existe pessoas assim, crendo e se entregando, dizendo que Satanás não é tão ruim. É verdade, irmãos. Primeiro a gente sabe que é verdade porque a Bíblia diz que existe o Senhor e que existe o inimigo de nossas almas, né? Alguns não chegam ao extremo de entregar a vida a Satanás, simplesmente andam perdidas, ouvem o evangelho e não querem aceitar, né? Mas tem pessoas que militam mesmo, tem igrejas, irmãos, tem igrejas dedicadas ao inimigo, fazem lá cultos, né? Ele fala que é culto ao inimigo. Oferendas. Referência que chama mais atenção nesse relato, alguém comentando a respeito da reverência que eles têm ao Deus deles. Quando eles chegam no templo, até a pessoa comentou, quem dera se os crentes tivessem um temor a Deus que eles têm ao Deus deles. Mas isso é uma coisa para chamar a nossa atenção, irmãos. Né? Tem pessoas se entregando ao inimigo, assim, declaradamente. Tem pessoas que, pela ignorância, estão no caminho do inferno, né? E isso chama a nossa atenção, sabe por quê, irmãos? Porque o trabalho de pregar essas pessoas é nosso, né? A gente olha o vídeo e fica assim... Quando a gente vê um vídeo desse, alguém falando uma coisa dessa, a gente fica como? A gente fica com medo de pegar na gente alguma coisa, né? Como é que a gente fica? A gente, no mínimo, irmãos, tem que sentir misericórdia da vida da pessoa. Misericórdia. Pedir misericórdia ao Senhor, né? Alguém pediu para falar. Quem foi aqui? Irmão Darcy e depois irmão João, tá bom? Primeiro irmão Darcy, que pediu primeiro, e depois irmão João. A palavra de Deus nos ensina que Deus sempre esteve presente aqui no mundo. Pelo seu Espírito, ele já pairava sobre as águas antes da criação de todos os elementos, as diversidades da natureza terrena. Deus se fez e sempre se fará presente, porque Ele é um Deus presente e não ausente. Quando Deus também mandou, ou seja, quando na situação de Satanás e seus anjos, da rebelião lá no céu, Deus os precipitou aqui na terra, não foi por acaso, foi com um propósito. Depois disso, Deus criou o homem, uma criatura inteligente, a qual ele conferiu certos atributos que provocou até uma certa inveja também de Satanás em relação a nós. A semelhança a ele próprio. E nos deu o que os anjos já tinham também. O direito da escolha. Mas só que da escolha que fizermos, virão as consequências. E o que acontece através da história é que o homem vem caminhando, Deus, desde o Éden, ele já demonstrou a sua presença, não somente na natureza terrena que criada, mas também no coração do homem. Quando houve a distinção entre dois irmãos, um escolheu o bem, o outro escolheu o mal. E assim caminha a humanidade. Assim vem acontecendo através da história. E nós hoje, como cristãos,
temos a convicção de termos feito a escolha certa, a escolha do bem, a escolha da vida e vida eterna com Deus. Esta vida nos é concedida em Cristo. Mas por que estamos falando isso? É porque tem muita gente que está querendo crer em Deus. Tiago também denuncia isso, apenas pelo seu intelecto, pela sua capacidade, sua habilidade intelectual de crer. É uma parte da crença, mas não é pela fé. Agora, quando acontece do indivíduo desperto para a fé, entrega o seu coração a Deus, que a única coisa que Deus pede ao ser humano é o quê? Dá-lhe o teu coração. Então, essa entrega de vida, o Senhor Jesus também lá em Mateus 16, 24, ele deixa bem claro: todo aquele pois que quiser vir após mim, a primeira ordem, negue-se a si mesmo, renuncie-se, para que o meu senhorio possa exercer, possa acontecer na sua vida. E também no mesmo Evangelho, capítulo 11, no 27, Jesus nos ensina como tomarmos o seu jugo sobre nós. Mas tem muita gente que está querendo tomar esse jugo de Jesus, tem muita gente que está querendo entregar a sua vida a Jesus, mas continua em si mesmo. Pessoas que continuam no eu. Senhor, eu creio, mas tem que ser como eu quero. A vontade de Deus é soberana, é verdadeira, é imutável, ela é perfeita. Jesus, para os cristãos, ele já está aqui no coração de cada um de nós pelo Espírito Santo. É o que a Bíblia nos ensina. Agora, quem não entregou o seu coração, não entregou a sua vida, não renunciou, não cumpriu o que a palavra ensina, o que acontece? Ele continua seguindo o seu próprio homem velho, o seu próprio eu, e ele não está em Cristo, ele está em si mesmo. É o que acontece com muita gente hoje. Quer ser de Jesus, mas continuar em si mesmo. Isso não é possível, isso não é permitido. E isso tudo que nós estamos estudando aqui, nós precisamos buscar sempre, irmãos, de qualquer entendimento que desejemos, a orientação de Deus, a sabedoria que Deus confere a cada um de nós para o discernimento da sua vontade, em cada situação, em cada caso. E uma das maiores mensagens que eu ouvi de Deus até hoje no meu coração, quando eu buscava um discernimento, ele me disse: busque a base. Mas, Senhor, eu quero, busque a base, é o que eu estou te mandando. O Senhor tem cuidado de nós, Ele é o Senhor, Ele é o meu Senhor, é o meu dono. Eu não sou mais meu, eu fui comprado por bom preço. O Senhor Jesus pagou lá na cruz e me dá a vida graciosamente, de graça, me deu, eu aceitei. Agora, o que eu faço dessa vida que eu recebi? Agora eu vou descansar até a volta de Cristo, eu vou descansar até ser chamado? Não, eu tenho que agir, eu tenho que continuar vivendo, porque vida é movimento, é ação. Aí tem muitos que são induzidos pelo inimigo que agora você quer viver, você faz o seguinte: seja bastante religioso. Quanto mais você for religioso, maior você será no reino de Deus. O indivíduo em si mesmo, mas quando está em Cristo, ele é um justo, justificado por Deus em Cristo Jesus, que se sente sempre na realidade que é um pecador. Enquanto que o ímpio continua no pecado,
continua sendo servo do pecado, continua sendo escravizado pelo pecado, e muitos sentindo que estão praticando justiça, que estão praticando o que é certo em si mesmos. Como nos preocupa aquele encontro que a humanidade terá com Jesus lá no final. Em Mateus 7, quando Jesus chama a atenção, muitos daqueles dias virão reclamar a salvação. Senhor, em teu nome fizemos isso. Olha, interessante, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais e prodígios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos maravilhas, Senhor. E o Senhor Jesus simplesmente lhes responderá: apartai-vos de mim para o fogo eterno, pois não os conheço. Porque as pessoas estão fazendo muita coisa induzida pelo mal, pelo inimigo, mas fazendo em si mesmas como escravos do mal. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria e inspiração para cada dia vermos mais o ímpio não como adversário, mas como uma colocação que a irmã fez aí, digno de pena, porque ele está enganado. Porque no nosso eu, a adrenalina nos leva, quando a gente ouve e vê esses fake news aí, ou verdade, não sei, através de... É uma coisa hedionda, uma coisa horrenda, uma coisa tenebrosa mesmo, pessoas blasfemando contra Deus, em nome de política, de escolha de homens, confiando em homens. Por quê? E como nós procedemos como cristãos? Não. É digno de pena. Vamos orar por esses infelizes. Porque o meu eu dá vontade de ir lá e calar o indivíduo de qualquer maneira. Mas Cristo me manda amá-lo. É isso que devemos fazer. Continuar vivendo no amor de Cristo. Em Cristo e não em nós mesmos. Verdade. Irmão João. Rapidinho. Eu ouvi uma frase do Billy Graham esse dia, até que eu achei interessante, que nós devemos ajoelhar e orar a Deus até ter uma intimidade com Ele, ou seja, até se tornar bem próximo dele. E quando a gente começa a orar, começa a buscar, a gente começa a sentir, quando a gente se vira para Deus, a gente começa a sentir a presença dele, a gente começa a ver os feitos dele, isso vai aumentando a nossa fé. Em relação à vinda na lição, a questão de apressar a volta do Senhor, eu falei, poxa, um dia eu virei lá para Jesus, Senhor, não tem jeito de o Senhor voltar hoje, não? Se o Senhor leva as crianças, leva o justo, acaba com esse negócio, eu não estou aguentando mais. Mas é Deus que toca o coração, você sente, não, você é egoísta, você fez sozinho e os outros. Eu falei, como é que eu posso apressar a vida deles? Alguém disse, não é possível apressar a vida deles. Eu falei, mas é sim, eu vou começar a falar para um, para outro, para todo mundo, eu vou começar a incomodar, de vez em quando as pessoas vão te dar um fora. Em relação a esse pessoal que faz videozinho aí, de satanista, esse negócio, meu amigo, esse aí eu desconfio que o diabo nem quer ele. Ele é tão pequeno, ele é tão burro, ele é tão ignorante, ele é tão estúpido, que ele atrapalha o maligno, tá? Porque o maligno não age assim não, ele vem sorrateiro, ele tem que te apresentar um negócio como bom. Aquela baboseira toda que o pessoal faz ali, se resultar em alguma coisa para ele, ele aceita. Mas evidentemente ele não quer, por isso que eles apoiam. Em relação a gente venerar a Deus, como essa gente venera lá o inimigo, sabe por que a gente não faz? É porque Deus é bom, ele não bate. Erra o diabo para você ver como você apanha. E apanha muito. Eu já vi ele arrancar a carne dos 2 joelhos do sujeito que servia a ele e fez um negócio errado, que ele não queria. Então, por causa disso, o pessoal tinha que aproveitar o amor de Deus, se colocar nele. E aquele negócio, no momento que você vai se estreitando com ele, vai ficando perto dele, você vai sentindo ele. No momento que você vai sentindo ele, você vai ficando gigante. E eu ouvi semana passada, semana retrasada, me lembro, lá na empresa, o seguinte, 2 caras conversando lá, que eles falaram assim, aqui cara, não é bom a gente ficar mexendo com esses crentes não. Falou, por quê? Fica batendo nesse povo não, que vai que você dá azar de bater no que ora, você está lascado. Ou seja, os caras lá sabem que a oração tem poder. E nós estamos dormindo. Obrigado. Irmãos, muito obrigada pela contribuição dos irmãos. Com certeza, sempre agrega muito, sempre traz mais ensinamentos à igreja. Eu creio que é bondade de Deus, né? Que os irmãos também contribuam com o seu
conhecimento e com certeza traz a nós, às vezes, coisa que o professor ainda não pensou, né? E vai somando conhecimento, né? De Deus para nós. E aí a gente volta ao versículo dizendo, né, irmão João, que o Senhor não está atrasado em cumprir a promessa dele de voltar, mas porque ele é longânimo, porque ele quer dar oportunidade para que todos ouçam, para que todos tenham oportunidade de crer, né? Por isso ele se demora ao nosso ver, né? Mas não é demora, é o tempo dele. Ele sabe o momento certo de concluir, né, essa obra, né, que é o auge, aquilo que o crente espera, a volta do Senhor. Mas o Senhor é longânimo, mas no 10 ele vai dizer assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem. O Senhor é longânimo. O Senhor quer que todos creiam. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas a vinda do Senhor vai ser como ladrão da noite, ou seja, vai ser repentina. Muitos não vão estar esperando esse dia. E o Senhor voltará. E ele completa no 10 o que vai acontecer nesse dia. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A gente volta naquilo que o irmão Rogério falou, né? Irmãos, acho que a gente não consegue imaginar essa destruição aqui. A gente já viu na televisão incêndios graves, né? Difícil de apagar. Vai bombeiro, passa dias e não apaga o incêndio. Às vezes numa floresta, às vezes em algum estabelecimento, né? Mas esse fogo aqui é um incêndio global. É o mundo inteiro queimando ao mesmo tempo. Tem como imaginar uma coisa dessa? É o dia do juízo do Senhor. E tudo que tem aqui, ele vai falar, ó, os elementos serão abrasados, ou seja, toda a natureza será abrasada, será queimada, purificada, não é isso? E também a terra e as obras que nela existem, ou seja, tudo aquilo que a gente construiu, tudo que o homem construiu, vai queimar, vai ficar. Fica quando a gente morre, mas um dia vai ficar mesmo, vai queimar mesmo. Isso. O versículo anterior falou que tudo está sendo entesourado para esse dia. Ou seja, os carros voadores, não sei se vai ter no tempo, os arranha-céus, tudo aquilo que o homem acha que é de valor e que muitas vezes coloca o seu coração e deixa preso aqui nessa terra, nesse tempo, vai acabar. É por isso que o Senhor sempre fala: filho, olha para o Senhor, olha para o reino, junta seu tesouro lá, onde a traça, onde a ferrugem não vai estragar o seu tesouro. Ele é eterno, ele é bom, ele é inacessível, ele é imaculado, esse tesouro que Deus tem para cada um que crê. Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nosso olhar tem que estar primeiro onde? Em Deus, no reino de Deus. As outras coisas, aquilo que a gente precisa para viver, quem acrescenta? Ele. Não quer dizer que a gente não pode tentar melhorar de vida, nada disso, né? A gente pode estudar, a gente pode ter um bom emprego, a gente pode enriquecer também. Isso é bênção, se vinda e aprovada pelo Senhor, se tudo conseguido honestamente, de acordo com a palavra de Deus. Ótimo, é bênção, irmãos. E serve de bênção para os outros também, que a gente abençoa a vida do outro também. Porém, o Senhor nos lembra mais uma vez, e mais uma lição, foi dito isso aqui: não coloque o seu coração nessas coisas, porque essas coisas não podem salvar ninguém, essas coisas vão ficar, vão passar, mas o que Deus tem para o crente, para o filho, é eterno. Não é mentira, não é história da carochinha, é verdade. Pedro está lembrando os irmãos, estou lembrando para vocês o que vocês já sabem, e está lembrando para a gente também o que a gente já sabe. Toda promessa, e
irá se cumprir. Então, coloquemos o nosso coração em Jesus, porque naquele dia a terra vai derreter em fogo e tudo que a gente construiu vai acabar, vai ser destruído pelo fogo. E no 11 diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, sabendo disso, que tudo vai acabar, olha só o que ele fala: deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Ou seja, aquele que recebeu Jesus, aquele que teve essa oportunidade de vida, essa única oportunidade de vida, deve viver como? De acordo com a palavra e com a vontade desse Deus. Não tem como a gente viver aqui como se o Senhor não existisse. Quando a gente se converte, o Senhor espera de nós mudança de vida, uma vida santificada e separada para o Senhor. Meu irmão Isaac quer falar. Eu quando ouço as notícias na mídia, na televisão sobre asteroide, para mim, eu fico pensando que Deus já está preparando os elementos que vão destruir a Terra. E os cientistas, né, os astrólogos, os cientistas que estudam, acham, estão pensando, já estão preparando, né, aparelho para destruir os asteroides. Já estão até preocupados, né, com a destruição da Terra. Eles acham que eles vão poder livrar, né, o mundo, a Terra, de ser destruída. Então Deus já está preparando. É pouco, é devagarzinho, com calma que Deus está preparando. A gente vê falar esses asteroides, esses elementos, né, no firmamento, e nós ficamos achando que é coisa comum. E os cientistas já estão estudando, pensando que podem preparar. A NASA já está preocupada, né, pensando que vai poder livrar a Terra da destruição, o que não vai ocorrer, porque Deus está no controle e vai acontecer no tempo dele. Vai acontecer toda a destruição da Terra. É verdade, irmãos. E Deus é tão bom que Ele permite ao homem essa inteligência de estudar, de ter os cientistas, e alguns estudando veem, chegam à conclusão de que há um Criador, né? Outros continuam tentando remar contra a maré, desmentir a palavra, desmentir o Senhor. Mas a questão é que a conclusão da história, né, irmão Isaac, é que tudo vai acontecer do jeito de Deus. Despertar que ele não tem poder para isso. É verdade. Tudo vai acontecer do jeito do Senhor. Por mais que o homem queira estar no controle, o controle é de Deus. Não tem como escapar, não tem como fugir disso. O que nós temos que fazer é viver essa vida santa, essa vida piedosa, de acordo com a vontade de Deus. Deus espera, Deus quer que a gente seja transformado pelo poder que só Ele tem de transformar. Aí no 11 ele disse, né? Visto que essas coisas vão acontecer, vivam em santo procedimento e piedade. Aí o 12 vai falar assim, ó. Esperando, irmão Isaac, até complemento o que o irmão está dizendo, né? Esperando e apressando, né, irmão João? A vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Pedro está falando para aqueles irmãos, está falando a nós devemos esperar por esse dia. O dia em que o Senhor Jesus virá, voltará a segunda vez em glória, cumprindo toda essa palavra. Nós devemos esperar, e esse esperar é esperar feliz, é esperar querendo, é esperar dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem Jesus, volta logo, Senhor. Volta logo, né, irmão João? Olha, e se a gente continuar dormindo, se a gente não avançar com vontade mesmo para cima desse cultura do Evangelho, o pessoal comenta aí que o Brasil seria o celeiro santo. Eu também acredito nisso, tá? Mas nós vamos levar um sacode que para a gente vai parecer muito negativo, porque nós estamos dormindo. Você já notou? Alguém me disse uma vez que crente é igual o bolo, quanto mais bate, mais eles crescem. Então o Senhor vai deixar a gente apanhar, vai deixar sacudir, vai deixar a gente virar de perna pro alto e vai deixar a gente gemer. Porque eu ouvi de um irmão uma vez mais velho que ganha uma briga não é quem sabe bater, quem sabe apanhar. Então nós vamos apanhar, nós vamos levantar mais forte, nós vamos globalizar isso tudo aí. Nós vamos fazer pior do lugar na internet, nós vamos atingir tudo. Mas eu acho que a gente não precisa apanhar para isso.
Dá para fazer sem apanhar, dá para começar esse negócio de uma vez. Eu já comecei, estou pagando preço, sim, estou pagando, mas estou feliz. É verdade. Irmãos, a palavra está dizendo que a gente deve esperar por esse dia, né, irmão João? Esperar por esse dia, querendo esse dia e apressando a vinda do Senhor. Como que a gente faz para apressar a vinda do Senhor? O que o Senhor espera? Já foi dito aqui hoje, tem outro texto que fala isso, né? Que todo mundo vai ouvir a palavra do Senhor e então virá o fim. Se eu sou crente, eu quero mesmo que o Senhor volte, volta Senhor Jesus, Maranata, outra vez Senhor Jesus, o que eu faço? Eu prego. A única forma da gente apressar esse dia que está marcado no calendário do Senhor é pregando, falando para as pessoas, irmãos. Essa é uma tarefa que o Senhor deu a nós. Quanto mais a nossa boca fica calada, quanto mais a gente tem uma vida de testemunho ruim, quanto mais tempo a gente passa sem viver de verdade o Evangelho e a palavra, mais tempo demora para o nosso Senhor voltar. Porque o Senhor quer que todos escutem a palavra dele, tenham oportunidade de crer ou de não crer. Então, apressamos a volta do Senhor falando dele. Nós temos irmãos abençoados, irmãos, que foram chamados exclusivamente para ir para outro país, para um ministério específico, né? Mas só que não são só esses irmãos missionários, não. Cada crente é um missionário de Deus. E essa palavra precisa começar a ser pregada primeiro dentro da nossa casa. O nosso filho de pequenininho precisa entender quem é Jesus, o que ele fez, que ele vai voltar. Classe das crianças, graças a Deus, glória a Deus, que lá no maternal já é ensinado a verdade bíblica. Quanto antes, melhor. Se possível, na barriga da mãe já começa a ouvir a verdade, porque o mundo, Satanás, vai tentar o tempo todo dizer que essa história aqui não é verdadeira. Pedro está alertando os irmãos daquele tempo a isso. Estão dizendo que Jesus não vai voltar. Mas vocês sabem que vão. Não se esqueçam disso. Não importa a heresia que vai entrar, não importa o fulano que vai estar aí pregando. Porque tem gente de púlpito pregando coisa errada. Né? Mas se você estiver firmado nessa palavra, você não vai ser levado por vento nenhum de doutrina. Não só não vai ser levado por vento de doutrina, como vai estar fortalecido para continuar pregando. Como a gente prega, irmãos? Algumas vezes é falando mesmo. Algumas vezes a gente tem que abrir a boca e falar mesmo. Mas nossa pregação maior é a nossa vida. É o nosso testemunho. É aquilo que o outro está vendo Jesus fazer em nós. É o nosso comportamento, é a forma como a gente fala, a forma como a gente age. Fala mais alto do que aquilo que eu falo. Às vezes eu falo de Jesus, mas na oportunidade que eu tenho de fazer fofoca, eu faço. Aí o outro vai falar, crente, assim. Então, em tudo, devemos viver essa vida exemplar, esperando pela volta do Senhor e adiantando o seu dia. Adiantando o dia da volta do Senhor, para que Ele venha e nos leve logo para Ele. No 13 ele vai concluir. O texto era até o 18, irmãos. Nós vamos ter que ficar até o 13 hoje. Qualquer coisa na próxima semana, a gente conclui isso aqui e tenta a próxima lição também. Mas a mensagem central é essa, né? No 13 ele vai concluir. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Irmãos, essa cena de tudo pegando fogo ao mesmo tempo. Cai fogo do céu, sobe fogo da terra. As pessoas correndo, não do fogo, mas correndo daquele que vem para julgar. As pessoas desejando morrer e não conseguir morrer. A coisa vai ser tão feia que as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir. Porque o juiz chegou, porque quando Jesus voltar a segunda vez, não vai ser para salvar, porque isso ele veio na primeira vinda. Na primeira vinda, ele veio para pregar o reino, para salvar. E deixou a nós tudo que é necessário. Semana passada a gente leu, né? A gente aprendeu isso. Ele
deixou nós tudo que é necessário para a gente crer, para a gente entender. Deixou o Espírito dele, deixou a palavra dele, deixou a gente para pregar. Ele deixou tudo que é necessário para que a gente viva uma vida santa e separada da presença dele. Aí o 13 vai falar, é uma cena de terror, não é, irmãos? Mas terror para quem? Terror, irmãos, para quem não creu em Jesus. Para quem não creu em Jesus, esse será o juízo. Mas nós, o que nós esperamos no 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra. Enquanto os condenados estarão desesperados, correndo, desejando a morte, nós vamos estar, aleluia! Glória ao Senhor! O Senhor chegou, o Senhor veio me buscar, meu Deus! A gente vai estar feliz, ai Senhor, descanso, descanso, alegria, paz, presença de Jesus, lágrimas enxugadas, paz, alegria, nós vamos estar alegres com a vinda do Senhor, porque sabemos que Ele está vindo para nos salvar, nos buscar. Então o crente jamais verá a morte, mas já passou da morte para a vida. Só que não podemos ser egoístas, irmãos. A gente sabe que, infelizmente, pessoas vão passar pela situação da condenação. Então, a partir de hoje, se a gente não faz isso ainda, a partir de hoje, vamos olhar para o nosso colega de trabalho com misericórdia. Imagina ele nessa situação. Imagina seus pais nessa situação. Imagina seus filhos nessa situação. Imagina alguém que você ama nessa situação. Vou deixar? Não vou, não. Meu Senhor mandou pregar para ele, então é o que eu vou fazer. Porque às vezes a gente fica preso em picuinha, em fofoquinha, o que o outro disse, o que o outro não disse. A gente escolhe ter raiva da pessoa, ao invés de orar, de amar e de pregar para essa pessoa. Então o Senhor nos alerta hoje. Se lembre do que você já sabe e pregue essa verdade que você já sabe. Deixe o eu de lado e faça a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Agora, só um pensariadinho aqui para a gente concluir. Na semana que vem, a gente vê o restante do texto e vamos entrar na carta de Judas. Então, dever de casa, não esquece, irmãos. Leia a carta de Judas. Tá bom? Para a gente poder também conversar na próxima semana. E para pensar e agir. Primeira pergunta. Você está atento à iminente volta de Jesus? 2. Você tem sido zeloso? Você tem buscado uma vida santa e piedosa? E 3. Você tem aproveitado bem as oportunidades para pregar o Evangelho? E 4. Você tem se dedicado a crescer na fé e no conhecimento de Jesus? Semana passada a gente falou, né, que não é o conhecimento intelectual, mas é o conhecimento pleno de Jesus, que é o conhecimento de se relacionar de verdade com o Senhor. Então, que o Senhor nos ajude, né? A gente aprendeu também que sozinho a gente não consegue nada disso, mas o Senhor nos capacita. Então, vamos orar agora, vamos entregar, mais uma vez, tudo isso nas mãos do Senhor, pedindo a Ele o discernimento, a sabedoria, a capacidade de operar em nome dele. Amém? Eu pedi ao meu irmão Rogério, então, para orar encerrando. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela Tua palavra que foi trazida ao Teu povo na manhã deste dia, dia do Senhor. Que ela possa ficar gravada em nossos corações, Deus, e que jamais o Senhor venha permitir que o medo do inferno possa ofuscar a alegria de estar no céu com o Senhor. Amém. Tenhamos essa certeza, tenhamos essa convicção de que o Senhor nos ama e o Senhor tem nos dado todas as oportunidades e que esse povo, Deus, possa aproveitar, possa saber aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.